Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. A disciplina agora é Geografia e a matéria começa na página 280. Então pega o seu módulo 2 aí para você me acompanhar aqui, pois nós vamos falar sobre as atividades econômicas do espaço rural. Bem, na aula passada nós aprendemos que o município ele é formado pelo espaço urbano e pelo espaço rural. Tá lembrado? O espaço rural compreende a área do campo. Então hoje nós vamos falar sobre as atividades econômicas do espaço rural. Tudo aquilo que gera dinheiro no campo. Como que a economia é movimentada no campo? Através de quais atividades que geram lucro? Bem, então acompanha aqui comigo, olha. A agricultura, a pecuária e o extrativismo são as principais atividades econômicas desenvolvidas no campo. Então, essas três atividades são as principais atividades que geram lucro, que geram renda para os trabalhadores do campo. Que atividades são essas? Agricultura, pecuária e extrativismo. E nós vamos falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas atividades agora. Olha, vamos começar pela agricultura. O que é agricultura? A agricultura é a atividade que consiste na preparação do solo para plantar, no cuidado com o cultivo das plantas até a colheita de produtos como arroz, feijão, soja e milho. Então eu destaquei aqui, olha, o que poderia resumir para você de forma simples o significado de agricultura. O que é agricultura? A agricultura é a atividade que consiste em preparar o solo para cultivar e depois colher. Preparar o solo para cultivar, ou seja, para plantar e depois colher, ok? E esses produtos, que são cultivados através da agricultura, eles servem tanto para alimentar pessoas e outros animais, ou para fabricar diferentes produtos nas indústrias. Então, tudo aquilo que é plantado na agricultura, ele serve tanto para alimentação, como também para a fabricação de produtos. Então, por exemplo, se eu plantar lá arroz, feijão, milho, isso serve para a alimentação, mas também serve para a produção de outros produtos. Por exemplo, que produto eu posso fabricar, Por exemplo, vamos pensar, com feijão. Com feijão existe enlatados, feijoada enlatada. Você já viu? No supermercado já existe feijoadas enlatadas. Para dar origem a essa feijoada enlatada, primeiro foi necessário se cultivar feijão, Utilizando, por exemplo, a laranja. Eu posso produzir suco de laranja. Produzido, por exemplo, com o trigo. Eu posso ter biscoitos, bolachas, bolos, pães. Então, tudo aquilo que é cultivado na agricultura me serve como alimento e serve também para fabricar produtos. Olha, o algodão, por exemplo. O algodão, ele é cultivado na agricultura, você sabia disso? Existe um pé de algodão e depois da colheita, ele é utilizado na produção de tecidos. Roupas são confeccionadas de algodão, muitas roupas são confeccionadas de algodão. Então, olha a importância da agricultura. A segunda atividade que nós vamos falar é sobre a pecuária. A pecuária é a atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais, como bovinos, suínos, aves, caprinos, equinos e peixes. Com a criação desses animais, obtém-se principalmente produtos como carne, leite, couro, que servem como alimento
ou para a fabricação de outros produtos nas indústrias. Olha, eu destaquei aqui como eu poderia resumir a pecuária. Pecuária nada mais é do que a criação de diferentes tipos de animais. Muitas pessoas acham que pecuária é simplesmente criação de gado bovino, bois e vacas, mas estão extremamente enganados aqueles que acham que pecuária se limita somente a esse tipo aqui, ó, de animais. Existem muitos outros tipos de rebanho. Existem a criação de animais bovinos, suínos, que são porcos, temos as aves, caprinos, as ovelhas, as cabras que nos dão leite, equinos, cavalos, éguas e os peixes. A criação de todos esses tipos de animais está relacionada à pecuária. Então, pecuária é a criação de diferentes tipos de animais. E qual é a utilidade de se criar esses animais? Eles são utilizados tanto na nossa alimentação, né? Por exemplo, do boi, do porco, das aves, nós tiramos, dos peixes, nós tiramos a carne para o nosso alimento e também podemos tirar de alguns deles, por exemplo, da vaca podemos tirar o leite, né? Da cabra podemos tirar o leite, do boi podemos tirar o couro, os cavalos e as éguas nos fornecem o transporte, não é isso? Então, são muitas as utilidades desses animais. A criação deles é muito importante exatamente para isso. O couro do boi, por exemplo, é utilizado na fabricação de calçados. Então, a pecuária, ela gera muito dinheiro para a nossa economia, ok? E a terceira atividade que nós vamos falar é o extrativismo. O extrativismo consiste na atividade da retirada ou da coleta de recursos minerais, animais ou vegetais da natureza. Agora eu vou resumir para você o que é extrativismo. Extrativismo é você retirar da natureza qualquer recurso que ela te oferece. Esses recursos podem ser de origem mineral, animal ou vegetal. Se você extraiu da natureza qualquer um desses recursos, você está praticando extrativismo. Você está retirando algo da natureza, ok? E nós vamos ver agora 3 tipos de extrativismo. Olha, aqui eu tenho a foto de uma máquina, né? E ela está me mostrando um extrativismo mineral. Aqui está me dizendo que o extrativismo mineral extrai do solo e do subsolo recursos como ouro, prata, cobre, areia e minério de ferro, como está sendo mostrado aqui, ó, nessa mineradora, nessa fotografia aqui do lado. Os minerais podem ser utilizados, por exemplo, na produção de automóveis e joias e na construção de prédios e casas. Então, no extrativismo mineral, são retirados o que da natureza? Minerais. E onde eu posso encontrar esses minerais? Tanto no solo quanto no subsolo. E exemplos desses minerais que eu posso retirar da natureza: ouro, prata, cobre, areia, minério de ferro. Então, se está sendo extraído minerais, é extrativismo mineral, ok? Outro tipo de extrativismo é o extrativismo animal. O extrativismo animal consiste na pesca e na caça de alguns animais, como camarões, caranguejos e peixes, como está mostrando aqui, ó. Esse aqui é um tipo de extrativismo animal. Aqui, ó, está sendo representado pela pesca. Então, o extrativismo animal, ele se resume nisso: pesca e caça de animais.
principalmente para alimentação, ok? E para finalizar, nós vamos falar do extrativismo vegetal, que consiste na extração e coleta de recursos vegetais. Se é extrativismo vegetal, é retirar da natureza vegetais. O que eu posso tirar da natureza que caracteriza extrativismo vegetal? Madeira, óleos, seivas, que são substâncias, né, que eu encontro dentro de um vegetal, frutos e castanhas, como mostra essa fotografia aqui ao lado. Tem gente que acha que extrativismo vegetal é somente a madeira, somente o tronco das árvores, mas engana-se. O extrativismo vegetal também pode ser tirar seivas, frutos, né? Tudo que se relaciona aos vegetais, ok? E em que esse extrativismo para que serve o extrativismo vegetal? Né? Para poder nos fornecer alimentos e também produtos para a fabricação de móveis, cosméticos, remédios, coisas que vêm da natureza, coisas que vêm dos vegetais, das plantas, ok? Então nós vamos agora para a atividade que começa na página 283. Volta só um pouquinho comigo. Antes da gente ir para a atividade, vamos passar pela página 282 e vamos falar aqui um pouquinho sobre a importância de um tipo de agricultura que gera muita fonte de renda para o nosso país. E é a agricultura que traz muito alimento para a nossa mesa. E você vai ver que agricultura é essa. É a agricultura familiar. Você sabia que existem muitas famílias que trabalham no cultivo, na plantação, na preparação do solo, na colheita de vegetais? Tanto homens quanto mulheres que trabalham no cultivo, na agricultura, eles formam a agricultura familiar. E onde é que é praticada a agricultura familiar? Essa agricultura ela é praticada em pequenas propriedades rurais, exatamente nas terras onde as famílias do campo vivem. Às vezes é lá no quintal da casa do campo, uma pequena chácara onde eles vivem, onde eles cultivam vegetais que servem como fonte de renda, pois eles vendem para o comércio, eles vendem para a cidade, e é desse serviço, é dessa atividade que eles tiram o sustento deles, de toda a sua família. Por isso esse tipo de agricultura é tão importante. Agora, você sabia que a agricultura familiar, ela serve às escolas públicas da nossa cidade? É isso mesmo. Muitos vegetais que são cultivados dentro das propriedades rurais de famílias pequenas que formam a agricultura familiar, muitos desses alimentos que são produzidos pelas famílias em suas propriedades pequenas fazem parte das refeições que são servidas em escolas públicas e também em entidades filantrópicas, que são nada mais, nada menos do que instituições que não recebem nenhum tipo de dinheiro para funcionar. Eles prestam serviços para a sociedade sem receber nenhum tipo de ajuda, sem receber nenhum fim lucrativo. E a alimentação que é servida nessas entidades filantrópicas e nessas escolas públicas, muitos desses alimentos vêm da agricultura familiar, do cultivo que é feito por famílias dentro das suas propriedades. Então, olha que importante a agricultura familiar. Bem, agora sim nós vamos para a atividade que começa na página 283. A primeira questão diz assim: observe as fotografias a seguir.
Escreva o nome da atividade econômica mostrada em cada imagem e de 2 produtos que podem ser obtidos por meio dela. Se necessário, faça uma pesquisa em livros, revistas ou na internet. Eu vou além ainda. Você também pode fazer essa pesquisa na página 280 e na página 281, daqui mesmo, do nosso livro. Ok? As páginas 280 e 281 também podem te ajudar a responder essa questão. Bem, a primeira imagem aqui, por exemplo, que atividade econômica está sendo retratada aqui? Essa atividade aqui dessa imagem é agricultura, é pecuária ou é extrativismo? É isso que você vai responder aqui para mim. Que atividade econômica está sendo representada aqui? E aí depois você vai escrever aqui para mim 2 produtos que eu posso obter através dessa atividade econômica. Quando eu faço a criação de gado bovino, que produtos eu posso obter dessa criação? E a criação de gado bovino representa que atividade econômica? Agricultura, pecuária ou extrativismo? Entendido? Olha para a segunda imagem que você vai escrever agora, olha. Aqui eu tenho uma plantação de milho. Que atividade econômica está sendo representada nessa plantação de milho? É a agricultura, a pecuária ou o extrativismo? E se eu estou tendo uma plantação de milho, que produto eu posso obter a partir dessa atividade? A última imagem mostra aqui, olha, a extração do látex. O látex é um produto retirado dessa árvore chamada seringueira. E você sabia que com esse líquido branquinho que está escorrendo aí, que é o látex, é produzida a borracha? Olha que interessante. Eles usam o látex na fabricação de borracha. E o látex é retirado exatamente aqui, ó, do tronco da seringueira. Agora, que atividade econômica está sendo representada nessa imagem? Isso é uma representação da agricultura, da pecuária ou do extrativismo? Ok? E que produto eu posso retirar nessa atividade? O que está sendo retirado aqui nessa atividade? Bom, número 2. Leia as manchetes a seguir e responda às questões. A agricultura familiar é responsável por 36% da riqueza produzida no campo. Olha que interessante. Agricultura feita em família. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos por brasileiro. 70% daquilo que chega à nossa mesa é fruto de uma agricultura familiar, do trabalho de uma família. Letra A. Qual é o principal assunto tratado nas 2 manchetes? As 2 manchetes falam sobre o mesmo assunto. Que assunto é esse? Letra B. Como que as manchetes acima indicam a importância da agricultura familiar, tanto para a produção de riquezas quanto para a produção de alimentos? Olha, isso aqui está exatamente nas manchetes. Como é que a agricultura familiar indica, como que essa manchete indica a importância da agricultura familiar? Ela indica a importância nos informando que 36% da riqueza produzida no campo vem da agricultura familiar. E nos dizendo também que 70% dos alimentos consumidos por brasileiro vem da agricultura familiar. Ok? E para terminar, você vai ler novamente o texto da página 282 e com mais informações fornecidas acima, você vai elaborar uma manchete descrevendo a importância da agricultura familiar para a
população brasileira. Nós acabamos de falar sobre como é importante a agricultura familiar, quando as famílias, né, trabalham juntas, plantando, colhendo, cultivando, e esse alimento chega nas nossas mesas. Aqui a gente viu, ó, que 70% dos alimentos que nós consumimos no Brasil vem dessa agricultura familiar. Como ela é importante. Nós vimos também aqui, ó, que as entidades filantrópicas, né, que são como que eu vou explicar? As instituições que não recebem nenhum tipo de ajuda lucrativa, mas eles ajudam a tantas crianças, a tantas pessoas a se alimentarem. De onde é que vêm esses alimentos? As escolas públicas, de onde vêm os alimentos? Vem exatamente da agricultura familiar. Então, olha como é importante a agricultura familiar. Então, com base nisso, você vai escrever aqui uma manchete falando sobre a importância dessa agricultura familiar para a população brasileira. E o que é uma manchete, tia Verônica? É como aqui, ó, é como se fosse um título de uma reportagem, um título de uma notícia. É um título, é uma frase, ok? Boa atividade para você, capriche, combinado? Um beijo!